Redação do Enem. Será que tem alguma forma de você garantir finalmente os tão sonhados 900 mais nessa matéria que tem tamanha importância e tem uma das maiores notas dentro da prova? Eu vou te mostrar nesse vídeo como que você realmente pode chegar lá com segurança e sair da prova com segurança de que você vai garantir sim os 900 mais na redação do Enem. Meu nome é Antônio Augusto, eu tirei mais de 830 pontos de média simples no último Enem e fui 7 vezes aprovado em públicas de medicina, incluindo um sexto geral no vestibular tradicional da UFSC, um dos mais difíceis do país. E eu vou te ajudar aqui no canal a traçar sua trajetória rumo a finalmente a tão sonhada aprovação. Bom, primeira coisa indispensável sobre a redação, antes de apresentar aqui o meu modelo de redação e o que você vai ter que fazer para justamente estar criando o seu próprio modelo, é falar um pouco sobre a redação e a importância dessa matéria. Ela é uma área super padronizada e é importante que você já chegue ali na prova com a garantia de que você vai tirar os 900 mais nessa área, porque tem como você já chegar com essa garantia devido ao treino e a já esperada prova da redação, certo? Ela já é muito previsível, então a forma que você escreve, ela deve seguir sempre os mesmos parâmetros e eu vou mostrar isso para vocês aqui nesse vídeo. Quando a gente fala de alto nível, então, a redação ela não pode ser o seu calcanhar de Aquiles. Então, se você quer passar num curso concorrido, como por exemplo medicina principalmente, né, que foi o meu caso, a redação ela tem que ser algo fluido, algo que você já sabe que vai cumprir num tempo tranquilo e algo que você já sabe exatamente o que vai fazer, independente do tema que caia. Então, qualquer tema que caia, você sabe que vai conseguir fazer a redação num tempo fechadinho e com uma qualidade de 940, 960 a mais. Basicamente, né, a redação do Enem, ela tem essa garantia de nota pelo fato dela ser uma prova nacionalizada. Então, ela requer alguns padrões de correção que são entregues para os corretores. Então é muito fácil você matar todos esses padrões, né, para justamente garantir esses 900 pontos. Então basicamente o corretor ele vai dando os checkzinhos dele lá, né, o certinho, pô, beleza, tá aqui, beleza, tem todas as informações necessárias, a tese tá coerente com o argumento tá coerente com o tema, então tá tudo certo, nota 1000. Basicamente é isso, ele tem que ir dando os cheques ali na cartilha de correção dele. E lembrando que o corretor do Enem, ele não vai gastar mais do que 5 minutos na sua redação. Então, uma das coisas já que eu vou falar para vocês é evitar muito rebuscamento. Então, a gente sabe que quer fazer uma redação bonita e tal, mas você tem que fazer uma redação o quê? Objetiva, coesa, em que você pode usar palavras bonitas, mas nada muito rebuscado, nada que complique a leitura ou então que faça o corretor pensar no que está escrito. Não faça muitas inversões frasais, inclusive eu recomendo que não faça nenhuma, tá? Não coloque muitas coisas assim entre vírgulas, sabe? Tente deixar uma redação fluida. Coloca a explicação logo depois daquilo que você está explicando, não deixa solto no meio do texto ou no final. Embora o seu texto possa estar certo e coeso, pensando em um corretor que vai passar pela sua redação durante somente 5 minutos e vai passar por outras dezenas e dezenas de redação naquele mesmo dia, provavelmente ele vai estar cansado, ele não vai perder muito tempo nela. Então ele não vai ficar relendo várias vezes, não vai ficar voltando. Então isso é algo que você tem que pensar, tá? É algo que você tem que levar em conta na hora da escrita e na hora dos seus treinos. Algo que ajuda justamente a perceber também como não é tão importante assim você fazer uma super redação rebuscada, e sim só um cumprimento de metas e de pontos, né? Assim como também entender quais são esses pontos, é ler redações nota 1000, então é importante que você já faça essa leitura, se você ainda não tem o costume, tem a cartilha das redações nota 1000 dos últimos Enems, eles publicam isso, né? Então aproveita, vai lá, dá uma lida em várias delas para ver justamente quais são esses pontos em comuns. Você também pode utilizar a sua própria redação, se você costuma tirar com um certo modelo, e eu já vou mostrar para vocês, acima de 960 ou 940, enfim, passe a reler mais vezes essa redação, entendeu? Você tem que seguir aquele mesmo padrão, para justamente não ficar escapando e de repente sua nota baixar. O importante é que você tire uma nota alta e mantenha ela. Se você continua baixando, subindo, é porque você não está relendo suas redações nota alta e mantendo aquele padrão. Tem também a nova correção com argumentos de bolso, mas fica tranquilo que eu vou trazer aqui também o que você deve fazer para evitar esses argumentos de bolso. É algo que vai ser um pouco chatinho de repente no início, mas depois traz uma tranquilidade, uma paz e uma agilidade na hora do texto, na hora da escrita, que você não faz ideia. E basicamente, para finalizar, antes de mostrar aqui o modelo efetivamente, é você ter o seu próprio modelo. Eu vou mostrar aqui para vocês qual que era o meu modelo de redação. É aquilo que eu escrevia e você
Se quiser pode copiar, mas você vai notar que tem muitas partes grifadas em amarelo. Eu coloquei em amarelo tudo aquilo que é variável, ou seja, vai depender de acordo com o tema e com as suas teses. Essa variação vai fazer você evitar também argumentos de bolso, vai fazer você evitar sua redação ficar muito padronizada. A gente sabe que tem muitas redações padrão que são soltas aí pela internet, né? A galera só pega, copia e só muda uma palavra ou outra. Não é que não funciona, mas se eles estão sendo mais rígidos com isso, para que arriscar? Então, o que eu já indico logo de cara, antes de mostrar o meu modelo, é falar para vocês, tenham um modelo próprio de vocês, tá? Se quiserem copiar o meu, beleza, mas vocês vão ver que, querendo ou não, pode copiar tranquilo, tá? Por quê? Você vai ter que mudar muita coisa, você vai ter que alterar muitas coisas que vão ser variáveis aí dentro. Para finalizar, um negócio que vai ser um pouco chatinho, mas que vai fazer total diferença, citações. Tenha listas de citação já pronta para cada eixo temático. Eu vou mostrar aqui para vocês também a minha lista de citação, só para vocês terem uma ideia da quantidade de citações que eu tinha para cada eixo temático. Por quê? No momento que você lê o seu tema, lê ali os textos motivadores, você já na hora corta um monte de argumento de uma vez só e sobra somente um bloco para você utilizar. Então naquele momento fica tudo muito mais fácil. Você vai utilizar aquele, certeza. Então você não tem que ficar pensando às vezes em muita tese, alguma coisa. Isso vai facilitar absurdamente. Outra coisa que é importante, só também complementando, é o fato de você pensar primeiro no seu argumento, justamente pelo fato de você já ter ele, e a partir do argumento, escolhendo aquele que mais se adequa ao tema e aos textos motivadores, aí sim você vai escolher a sua tese. Isso vai evitar que você perca ponto na C3, que é a competência de argumentação e é uma das mais que a galera perde. Junto com a C1, a C3 é a que a galera mais perde. Então, eu consegui evitar isso, eu vou mostrar também para vocês no modelinho, mas fazendo uma dessas estratégias. Isso evita muitas lacunas e fica impossível o seu texto não estar intrínseco e 100% interligado com o seu argumento e a sua tese. Lembrando que a minha lista de espera para mentoria e também para adquirir meu material está oficialmente aberta para o Enem 2026, então é o primeiro link na descrição, não deixa de se inscrever, porque você vai estar perdendo aí uma oportunidade absurda com o melhor preço do ano de ter uma mentoria exclusiva comigo, que já atendo dezenas de alunos e todos com altíssimo desempenho. Então eu já recomendo que você se inscreva, a inscrição é 100% gratuita e você vai estar garantindo aí a melhor trajetória possível para o seu Enem de 2026 ou para o seu vestibular tradicional, que eu também faço essa mesma orientação. Bom, bora lá para o nosso, finalmente, modelinho aqui de redação, certo? Então, qual que é a primeira coisa ali que eu já expliquei para vocês? É que essas partes aqui em amarelo, elas estão retratando basicamente aquilo que vai ser alterado baseado no tema e nos textos motivadores, certo? Então você vai utilizar seus próprios argumentos. O que eu já indico logo de cara? Você iniciar por um contexto histórico. Pode ser colonização, revoluções tecnológicas, época medieval. Essas aí costumam ser muito boas, tá? Porque você consegue fazer uma ligação muito bacana com os temas atuais, tá? Colonização é um dos melhores e mais fáceis de você utilizar. Por quê? Sempre vai ser um problema relacionado ao Brasil. Uma coisa é certa, e todo mundo sabe isso, a gente aprende nas aulas de história, que a colonização marcou muitos problemas que existem atualmente no Brasil. Ela foi a origem de muitos problemas. Então você trazer isso como contexto histórico para, na conclusão, lá no final, você trazer o quanto você vai conseguir sanar com as suas ações desse contexto histórico, fica muito boa essa retomada, entende? Então eu recomendo utilizar bastante aí a colonização. E aí você logo depois de trazer o contexto histórico, você vai vir aqui com, diante dessa realidade, as heranças desse período são notórias na contemporaneidade. De forma a pôr em pauta, aí você traz a frase tema completa, tá? Tem que trazer a frase tema completa, pode trazer. E possui como principais entraves a tese 1 e a tese 2. Fácil? Beleza? Antes disso, lembra que você vai montar o seu esqueletinho de redação, né? Então você já vai chegar aqui, ó, introdução, D1, D2, conclusão, e você vai escrever aqui, ó, o seu contexto histórico, aí você vai escrever o seu argumento no D1 e o seu argumento no D2. E aí depois você já vai montar de novo as teses, né, que você vai montar para os seus argumentos. E aí a gente começa no D1. Você pode ver aqui que tem muitas coisas padronizadas, tá? Inicialmente é indispensável ressaltar, aí você traz a tese 1. E aqui embaixo tem um exemplo da minha redação do ano passado, que eu vou jogar para vocês já já. Inicialmente é indispensável ressaltar, a gente traz a tese 1. E aqui tem um ponto muito importante para você evitar que perca pontos na C3, que é a de argumentação. Explique muito, use conectivos explicativos. E aqui está o nosso primeiro, no tópico frasal, visto que.
de repente, se pegar um corretor um pouco mais chato, um pouco mais rígido, ele vai ver que você está muito argumentativo. Isso traz um ar mais argumentativo para o seu texto. Então você traz aqui, ó, tese 1, misturado ou não com um contexto histórico, se estiver relacionado, né? Visto que a consequência direta, explicação direta sem se aprofundar. Aqui está um exemplo, ó. Durante os anos de colonização europeia do Brasil, entre os séculos XVI e final do XIX, a população afrodescendente, que é hoje maioria no país, assim como suas tradições, foram drasticamente reprimidas e marginalizadas. Esse é o meu contexto histórico. Diante dessa realidade, as heranças desse período são notórias na contemporaneidade, de forma a pôr em pauta os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Eu trouxe aqui a frase tema completa, que possui como principais entraves o quê? O racismo estrutural e a perpetuação de uma mentalidade etnocêntrica pela sociedade brasileira, certo? Então tá tudo encaixando bonitinho aqui, ó, tese 1, tese 2. Tese 1 é justamente o racismo estrutural e a tese 2 é a perpetuação de uma mentalidade etnocêntrica, certo? Contexto histórico ali vocês viram e o resto tá tudo igualzinho, que é o modelo de redação que eu falei para vocês, beleza? E a gente começa. Inicialmente é indispensável ressaltar o impacto de centenas de anos de escravidão, visto que institucionalizou a segregação racial. Então aqui eu já trago a minha tese 1, misturado um pouco com o contexto histórico, que é os centenas de anos de escravidão, é o que eu tenho aqui da colonização, eu misturei um pouquinho, certo? Ou seja, em outras palavras, eu trouxe a minha introdução com a tese 1. E esse visto que é muito importante, você vê que fica leve, fica tranquilo, mas fica explicativo. E aí, volta para a parte, nesse sentido, traz o argumento, evidenciando a problemática do texto. Então vamos lá? Nesse sentido, o ilustre poeta catarinense Negro Cruz de Souza, do século XX, mesmo nascendo livre, lutou bravamente contra uma violência racista simbólica e estrutural, evidenciando a inefetividade da Lei Áurea de 1888. Então aqui, já estou trazendo aqui a relação com a minha tese 1, o racismo estrutural, e de maneira leve, tranquila. E aqui tem um ponto-chave, tá? Em paralelo ao pensamento, ou concomitantemente ao exposto no argumento 1, isso aí é um ponto muito chave e muito bom. Quando você faz essa costura no seu texto, ele fica muito bom, muito objetivo, muito limpo, porque você está ligando uma informação com a outra. Isso é muito importante, faz o corretor ler seu texto e ter sentido o seu texto. Então eu trago aqui, ó. Em paralelo ao pensamento do catarinense, a herança africana encontra-se silenciada na sociedade contemporânea, de maneira velada. Silenciamento esse que se manifesta na pouca representatividade da população negra nas classes mais altas, nos cargos políticos e nas instituições estatais. Aqui eu foquei em uma coisa, na representação dessa população. Então eu já trouxe uma coisa muito específica. Tem que tomar cuidado com isso porque às vezes a gente bota, sei lá, uma desigualdade social. É muito amplo e a gente quer falar de todas as desigualdades, tem tudo. Foque em uma coisa, seja específico e explique bem ela. Isso vai deixar seu texto muito mais coeso, muito melhor, muito mais explicativo e não vai deixar algo genérico. Entendeu? Você foge também de perder pontos na C3. E aí, logo depois disso, né, a gente tem aqui, dessa maneira, o engrandecimento das tradições vindas de África é reduzido perante uma marginalização histórica desse grupo nos diversos setores socioeconômicos. Basicamente, eu estou repetindo aqui o que eu falei, né, uma marginalização histórica, que está aqui, ó, pouca representatividade, e o engrandecimento das tradições vindas de África. O que significa isso? É a frase tema. Nada mais é do que a frase tema, tá? Que a gente tem aqui, ó, dessa forma, né, que é dessa maneira, retomada do tema com consequência do argumento 1, que é basicamente você, essa conclusãozinha ali, você está só repetindo aquilo que você trouxe no seu período anterior, certo? No D2 vai ser a mesma coisa, tá, gente? Vou trazer aqui para vocês só o que eu escrevi, né, para contextualizar. Aqui, ademais, é necessário destacar o ideário preconceituoso da nação tupiniquim, já que chancela, aqui, desculpa, tá escrito errado aqui, mas é chancela a desvalorização da cultura africana. Já que, mais uma vez, tá? Fiquem ligados nisso. Nesse âmbito, o sociólogo alemão-judeu Franz Boas, em 1930, rompeu com o etnocentrismo ao criar o conceito de relativismo cultural, o qual analisa as tradições de determinado povo sem o método comparativo. Então ele vê a cultura diante dela mesma, entende? Concomitantemente à ideia de Boas, e aqui não tá, era para estar em maiúsculo, tá? Mas é só porque eu passei ali e acabou não indo. Mas concomitantemente à ideia de Boas, o que eu estou fazendo? Aquela puxada ali que eu comentei anteriormente, isso é muito importante, tá? Em paralelo aqui, ó, ao pensamento, concomitantemente ao, você está puxando esse argumento para sua tese efetivamente. E aí a gente tem aqui, é tudo repetição, você pode ver ali, mantém o padrão do D1 e do D2. É explícito que o ensino africano no Brasil, embora seja obrigatório por lei,
é negligenciado ou então passado de modo superficial e extra, muitas vezes reduzido a estereótipos retrógrados. Então trouxe aqui, né, a minha tese 2 bem marcada. Dessa forma, a educação brasileira intensifica o preconceito racial já muito presente na mentalidade da nação verde-amarela. É minha tese 2. Eu só repeti minha tese 2 em outras palavras. Ao invés de enaltecer a cultura majoritária do país. O que eu trouxe? O tema. Entende? Você está sempre trazendo o tema. Tá? Sua redação fica circular, fica no mesmo, fica mantendo ali o mesmo tema, ela fica bonita e o corretor olha aquilo ali e fala, meu, isso aqui está 100% dentro do tema, está 100% argumentativa, está tudo certo nessa redação. E eu já vou demonstrando aqui algumas necessidades, entende? Então eu já vou demonstrando aqui a necessidade, ó, ao invés de enaltecer a cultura. Então, ó, marginalização histórica, eu já estou trazendo o problema em si para poder resolver ele na conclusão. E a conclusão, gente, é algo muito padronizado também. E você pode ter dois tipos de conclusão. Uma, em que você vai pôr agentes, né? Ali foi no caso aqui que eu utilizei. Coloquei duas ações para resolver. Uma ação eu resolvi a tese 1 e a outra ação eu resolvi a tese 2. Tá? Você não precisa, você pode botar uma única ação resolvendo as duas teses. Tá? Mas tenta resolver as duas. E vai ser como essa conclusão? Portanto, o debate a respeito do tema é de extrema importância em uma sociedade tão díspara ou desigual. Logo, cabe ao Ministério atrelado ao eixo temático, e aqui, no meu caso, eu trouxe o MEC, né, porque está dizendo a valorização da herança africana no Brasil, então dá para trazer ali a educação, mas junto do MEC eu trouxe também o Ministério dos Direitos Humanos, certo? Faz total sentido, né? Principalmente quando a gente fala ali do argumento na minha tese 1. E aí tem um detalhe aqui, ó, detalhamento. Como garantidores da homogeneidade na distribuição dos direitos. Isso aqui eu utilizava sempre, tá? Você pode repetir também. Eu botei aqui como uma escolha, né? Detalhamento aí. É obrigatório, tá? Você pode detalhar em outro local do texto, mas eu recomendo que já detalhe aqui para já fechar com chave de ouro aí esse detalhamento. Agora a ação contra a tese 1, por meio de, né? E aí você bota o modo, com o objetivo de sanar a tese 1. Aí eu trouxe, no meu caso aqui, uma segunda ação. Além disso, compete a esses órgãos, ou a esse órgão, né, depende da sua redação, uma ação contra a tese 2, mediante tal coisa, a fim de sanar a tese 2. Assim, a herança do contexto histórico da introdução, então a gente vai voltar para cá, certo? A herança disso ali, no que diz respeito ao tema, será sanado. Pronto, é simples. Esse aqui é um macromodelo. Esse é o macromodelo que eu já ia em mente, eu já tinha isso em mente. O que eu ia fazer? Só substituir esses em amarelo. Quando você faz isso, tá? Você não vai ter uma redação de bolso nunca. Você vai garantir o 960, certeza, tá? Você vai garantir o 960 se você repetir isso, tá? E você vai ser super ágil, porque vai estar tudo em mente já. E a outra opção, né, de conclusão, é você colocar, né, uma única ação, e aí você colocaria assim, olha, uma ação contra a tese 1 e tese 2, por meio de tal modo, né, com o objetivo de sanar a tese 1 e a tese 2. Além disso, né, daí no caso não teria essa frase aqui, desculpa, não teria essa frase aqui, não. Além disso, compete esses órgãos, tal, você iria tirar tudo isso e só ia deixar esse restinho. Assim, a herança do contexto histórico da introdução, no que diz respeito ao tema, será sanado. Vou trazer aqui para vocês a minha conclusão, ficou bem longa, tá? Mas eu quis detalhar bastante para garantir que eu estava com medo. Portanto, o debate a respeito dos desafios para a valorização da herança africana no Brasil é de extrema importância em uma sociedade tão díspara. Traz a frase tema inteira de novo. Logo, cabe ao MEC, atrelado ao Ministério dos Direitos Humanos, como garantidores da homogeneidade e distribuição dos direitos, promover a plena inclusão da população afrodescendente. Essa aqui é a minha ação. Promover, né, meu verbo de ação. Por meio da onde? Por meio da criação de programas governamentais que equalizem, a partir da obrigação, a representação negra nos diversos postos de trabalho de instituições de ensino, com o objetivo de acabar com o racismo estrutural. Tá aqui minha tese 1. Você vê que não é algo muito elaborado, né? Você vê até algo que não faz muito sentido assim de estar aplicando, porque não é bem assim que funciona. A gente sabe que é muito mais complexo, né? São raízes muito mais profundas do que simplesmente propor uma ação interventora assim que vai resolver tudo. A gente sabe que não é assim, mas é a redação. A gente precisa resolver a tese 1 e ele não está tão preocupado assim com o corretor em saber exatamente se aquilo funciona, né? Basicamente, se você colocou uma proposta em jogo que faz sentido com a tese e realmente busca sanar ela, independente da efetividade. E aí a gente traz aqui, além disso, compete a esses órgãos garantir o aprendizado coerente da matriz africana mediante palestras educacionais, aqui também o modo meio da tese 2, né?
E aí aqui eu botei um outro detalhamento, gente, não precisa, tá? Eu fui bem aqui para garantir mesmo outro detalhamento. O detalhamento ele pode vir em outros lugares, como eu falei, né? Então eu quis garantir, botei aqui, ó, ministradas por especialistas, mini detalhamento, falei, não custa nada, né? Uma mini frasezinha. Nos centros de ensino, rádio, televisão e redes sociais, que valorizem corretamente a cultura desse grupo, a fim de romper com a lógica educacional etnocêntrica. Solucionei minha tese 2. Assim, o histórico cruel e segregador colonial, olha eu trazendo ali o meu contexto histórico da introdução, no que tange às tradições africanas do Brasil, trouxe o tema, será sanado. Pronto, você acabou de garantir os 960 pontos na sua redação, tá? Por que não 1000? Porque às vezes vai ter um erro ou outro de português, né? E muitos corretores, até eu já ouvi falar, tá? Acontece, né? Mas muitos corretores estão muito cansados, então para garantir que eles não vão dar um 1000 ali, eles mesmo sem achar erro, às vezes eles botam 160 na competência 1, né? Porque, poxa, dar 1000 é colocar para ir para uma terceira avaliação e etc. Então é muito mais difícil, né? Mas você sempre vai errar, você só pode errar duas coisas, se eu não me engano, tá? Então para tirar 200 na C1, então é muito difícil. Bom, vou mostrar aqui para vocês rapidamente a minha lista de citações, só para vocês terem uma ideia, tá? Era mais ou menos isso. E o que eu recomendo? Eu recomendo que você, todos os dias, cerca de 10 minutinhos, você parar todos os dias, 15 minutinhos, tá? Para ler uma lista de citações que você vai criar a sua própria, tá? Leia essa lista de citações e vá tentando decorar elas todos os dias. Eu tenho certeza que até o dia do Enem você vai ter elas decoradas e aí você vai chegar já com seus argumentos prontos lá no dia e vai ser muito mais fácil, tá? Gente, é muito, muito, muito mais fácil. Parece trabalhoso, mas é um alívio absurdo você chegar lá e, independente do tema, você saber que está preparado com os melhores argumentos possíveis, independente do eixo temático que vai cair. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vocês vão conseguir fazer essa redação aí num tempo muito bom, tá? Então treinem, porque dá para treinar daqui até o Enem, né? Com certeza, tá? E garantir 960 pontos aí na sua redação. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!